Beseder Gamur, então vamos iniciar aqui o nosso shiur de hoje, né? Como nós muito bem temos feito sempre, né? Mais um shiur, mais um vídeo, mais um ensinamento, em especial falando dos eventos que estão acontecendo agora nesses últimos dias, né? Ou seja, uma guerra iminente, seria a Terceira Guerra Mundial? Será que a gente está nesse finalzinho já do caminhar aqui nessa terra, né? Então, assim, eu sou o Rabino Yosef Baru e hoje nós vamos compartilhar mais esse vídeo, mais esse tema tão importante desses últimos dias. E nós já fizemos algumas lives aqui, seria muito bom você que está entrando na nossa live agora e se não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, né, aciona o sininho, porque vai ser muito importante para que você possa ter sempre as recomendações, né, assim que a gente posta um novo vídeo. Também não deixe de deixar aquele like e compartilhar com outras pessoas o vídeo. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o que está acontecendo agora, sobre essa revolução tão iminente de guerras e rumores de guerras, embora nós já compartilhamos aqui alguns vídeos com temas de acordos, sobre as guerras que houveram, ou seja, abordando mais a questão do conflito em si, do acordo, mas eu quero compartilhar com vocês aqui algo muito importante para a observação daqueles que estão conectados com as escrituras, né? Então, quando a gente fala de Terceira Guerra Mundial, é uma expectativa muito grande, porque o que realmente nós estamos vivendo agora é uma expectativa de Terceira Guerra Mundial. E a coisa está parecendo muito mais iminente, ou seja, parece que vai acontecer agora, ou seja, parece que falta um pouquinho para que a coisa venha explodir. E nós separamos aqui para vocês algumas informações muito valiosas do período anterior, do passado, né, abordando a Primeira Guerra Mundial, depois Segunda Guerra Mundial, e para a gente entender agora o que está acontecendo nesse final, né, acontecendo agora, nesse momento. Então, vamos aqui comigo caminhar, né, queremos compartilhar com vocês esse tema, um tema muito especial, por sinal, tenho certeza que vai ajudar muito na compreensão de todos. Baruch Hashem. Muito importante quando nós olhamos o que está acontecendo ao nosso redor no mundo pelo prisma das Escrituras, não? E principalmente todos nós que estamos conectados com a Torá, com os profetas, com tudo que a Hashem deixou para nós de riqueza de informação, nós temos de fato, né, nós temos realmente a revelação de Hashem para nós. Então, quando nós falamos Terceira Guerra Mundial, ela é iminente? Não? Será que realmente estamos diante desse quadro? Para tudo isso, a gente precisa voltar lá na Bissorat, não? Bissorat Matai, Evangelho de Mateus, e vamos ver especificamente nas palavras de Yeshua o que realmente, né, ficou para nós como herança de informação. Eu coloquei para vocês aqui o próprio texto do hebraico, né? Quando Yeshua ele vai trazer para nós a informação do que está acontecendo agora, né? Então vamos ao texto traduzido. Quando eu coloco aqui em hebraico é para você saber que a maneira como ele falou, a maneira como ele se expressou, foi nesse contexto hebraico-aramaico, né? Então, a Bissorá, o Evangelho, vai dizer para a gente assim: estando no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E Yeshua respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Messias, e enganarão a muitos. E aqui vem o ponto principal do nosso shiur de hoje. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Não? Princípio de dores. Então, assim,
Quando a gente começa a olhar para a gente mesmo e para o contexto da Brit Hadashah, o contexto que foi dito, né, em que Yeshua falou isso, se a gente olhar desde lá do século I para cá, claro que houve outras guerras e outros conflitos que envolveu regiões do mundo, né? Mas nada como uma confederação de nações, nada como uma união de nações para guerrear contra uma outra união de nações. Então, realmente, a partir da Primeira Guerra Mundial, é que a gente vai ver efetivamente esse grande peso das palavras de Yeshua em relação aos conflitos, em relação a esse contexto que ele traz essa palavra de Mateus 24, onde ele vai falar de nação se levantando contra nação, reino contra reino, rumores de guerra. Ele vai dizer assim, goi al goi, né? Ou seja, goi yakum al goi, ou seja, a nação se levantando contra a nação, um reino contra reino. Quando a gente fala de reino, a gente envolve províncias, né? Então, assim, uma nação é uma nação, um país contra um outro país. Agora, falar reino, a gente está falando de províncias, ou seja, seriam como confederações de nações. E o que a gente presencia, de acordo com a história, claro, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, é efetivamente o que as palavras de Yeshua estão nos falando aqui no Mateus 24. Então, realmente nós estamos numa posição muito especial agora, nesses últimos dias, para olhar para Bessorá, para o Evangelho e olhar para o que está acontecendo agora. Então, realmente, podemos fazer uma conexão muito forte com o que Yeshua disse. Então, eu quero convidar você a caminhar comigo aqui na história e você vai compreender algumas coisas que ocorreram na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e o reflexo que está sendo para agora, para esses últimos dias. As últimas notícias que nós temos aqui na mídia, né? Então, vamos aqui compartilhando um pouquinho mais. Então, Primeira Guerra Mundial, ela compreendeu esses anos, de 1914 a 1918. Né? Então, quando a gente olha o período que houve da Primeira Guerra Mundial, a gente tem uma percepção, né, dessa confederação de nações, e eu já falei numa outra live aqui qual foi a grande importância da Primeira Guerra Mundial no cenário mundial. Né? Olha, quais foram as nações envolvidas nesse grande conflito chamado Primeira Guerra Mundial? Nós tivemos impérios, ainda era a época de impérios mundiais. Nós tivemos o Império Alemão, que é onde é a nação principal, aqui é o império principal que vai fazer parte da Primeira Guerra. O Império Austro-Húngaro, né, que é a Áustria e a Hungria juntos. O Império Otomano, esse aqui muito importante pelo que a gente vai falar. O Império Russo, o Império Britânico, que também exerce um papel fundamental nessa Primeira Guerra Mundial, a Terceira República Francesa e a Itália. Então, olhando para esse quadro montado, né, nós vamos ver que a importância que isso vai ter, a relevância que isso vai ter no mundo ademais de conflitos territoriais, ademais de conflitos entre ideologias, de propostas políticas ou de delimitações de terras, de países, ameaça terrorista, o que seja, a Primeira Guerra Mundial ela vai ter a sua importância porque ela vai terminar, ou seja, tirando o poder, o poderio de império, de domínio do Império Turco-Otomano. Isso vai ser a coisa mais importante. É claro que o mundo ele muda de cenário quando essas nações elas guerreiam entre si, fazendo alianças, claro, né? Sempre um bloco de nações contra um outro bloco de nações. E foi muito importante, né, que o Ocidente aqui vencesse realmente, porque até desde a guerra lá do ano 70, que destruiu o templo em Jerusalém, dispersou os judeus pelo mundo, aquela grande questão de cruzadas, né? Ou seja, os domínios da Igreja Católica na Europa, lutando contra os muçulmanos contra a Igreja contra os muçulmanos. Quem domina Jerusalém? Quem domina a Terra Santa? Até que os turcos otomanos vêm e dominam. E quando eles dominam, eles vão dominar a terra de Israel até o Império Britânico chegar na Primeira Guerra Mundial.
Então, todo esse domínio muçulmano sobre a terra de Israel, ele vai terminar quando a Primeira Guerra Mundial ela vai chegando ali quase no seu final, a Inglaterra vem e vence o Império Otomano. Por isso que quando a gente fala aqui desses impérios que estavam ali num conflito, né, envolvidos no conflito, isso é muito importante a gente ter em conta, né, que eu volto com vocês aqui, só para que vocês tenham novamente em tela, né, essas nações, olha, Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Império Otomano, o Império Russo. Veja, gente, muitas nações, que é mais do que nação, aqui são impérios, porque quando você fala de império, você fala de confederação, de muitas forças humanas, bélicas juntos, né? Mas o Império Britânico, ou seja, o Ocidente, ele fez uma grande diferença. E qual vai ser o grande resultado disso daqui? Até então, né, os judeus tinham muita limitação na terra de Israel, que até então chamada Palestina, lá desde a queda do templo, né? E os judeus aqui agora se veem numa situação, numa posição de benefício, sendo beneficiado. Beneficiado pelo quê? Pela presença inglesa na terra de Israel. Claro que não foi mil maravilhas, né? Havia sim ainda uma opressão, havia, sim, uma certa exploração, havia interesses, né? Claro que a gente está falando de governos humanos, isso daí sem dúvida, né? Agora, o povo judeu passou a ter mais liberdade a partir de um documento emitido por um grande político, né? Um grande homem que ele vai fazer grande diferença na história, numa declaração que vai ser feita com a aprovação do Império Inglês, né? Que é o que? A Declaração Balfour. Né? Então, olha, resultado da guerra, né, antes da gente entrar na Declaração Balfour, é que, olha, esses impérios eles acabaram. Né? Qual o império acabou? O Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano e o Império Russo. Ou seja, esses impérios foram dissolvidos e esses impérios se tornaram apenas nações. Ou seja, a sua influência e seu domínio sobre outros países caiu. E eles perderam força, né, ou seja, na Primeira Guerra Mundial. Ficando o Império Britânico por um tempo, a Terceira República Francesa e a Itália ainda com grande expressão no mundo. Mas qual foi o resultado que beneficia o povo de Israel? Foi a Declaração Balfour. Né? O Lord Rothschild escreve uma carta para o Balfour e ele automaticamente vai escrever outra carta, e essa carta é a carta que vai dar autonomia ao povo judeu na sua própria terra, de celebrar algumas festas, de ter acesso ao muro ocidental, que é o muro, que é o Kotel Hamaravi, né, que é o muro das lamentações, coisas que os judeus não tinham essa liberdade, né? Então, isso vai ser muito importante, porque a partir desse momento, os judeus agora têm uma certa proteção em relação à vulnerabilidade que eles tinham debaixo do Império Otomano. Né? Então, quando a gente olha o reflexo dessa Primeira Guerra, e aqui em especial a gente está falando do conflito mundial, você percebeu que os impérios que eles caem, como o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Otomano, eles envolviam outras nações. Então, quando você olha para o mapa, você vê parte do mundo unida contra outra parte do mundo. E a gente está falando de um período, na época que a Primeira Guerra Mundial, ela se fixou muito, né? Ou seja, a atuação dela foi muito aérea, né? Com muitos aviões, muitos bombardeios aéreos. Né? E a guerra pessoal que havia aqui embaixo, né, de corpo a corpo, era muito por trincheiras. Você quase não tinha aquele combate de infantaria uma com a outra, você tinha mais, o pessoal ficava mais reservados em trincheiras, guerreando ali. Mas os bombardeios aéreos era a máxima que existiu na Primeira Guerra Mundial. Então, o desencadear de tudo isso é que o poderio de impérios muito ditatoriais, eles são quebrados, o Ocidente tem uma vitória expressiva e Israel
recebe a sua autonomia, ou seja, os judeus recebem a sua autonomia dentro da sua própria terra, agora debaixo do mandato britânico. O que vai acontecer? O mundo ele se prepara, ele caminha, ele se recupera, porque tudo isso que a gente está vendo que gastos, são gastos enormes, monstruosos, né, entre nações para se preparar belicamente. E esses gastos bélicos vai provocar o quê? Fome, vai provocar enfermidades, vai provocar destruição. Então, tudo isso coopera para que o quê? Povos mais simples, povos que não têm muita expressão bélica, sofram muito mais do que aqueles que têm. Então, de fato, quando você olha para o quadro da Primeira Guerra Mundial, você vê o quê? Vários países arrasados, muita gente morta, muita gente desabrigada, muita gente passando fome e muita gente enferma, né? Porque é a consequência da guerra. Mas o mundo se organiza, o mundo começa a se recuperar, começa a haver mais maneira de se controlar, né, o ódio excessivo de alguns impérios ou de algumas nações que se levantam, quer dominar o mundo. Então, surge o quê? A Liga das Nações. A Liga das Nações é uma tentativa, né, ela vamos dizer assim, é o início, né, é a matriz ali do que vai se tornar a ONU depois. Primeiro foi a Liga das Nações. Então, alguns países se unem para poder fazer o quê? Vamos tentar regularizar, né? Tentar estabelecer paz, tentar estabelecer acordos, antes que se levantem guerras monstruosas que possam destruir o mundo. Então, a Liga das Nações ela surge ali a partir da Primeira Guerra Mundial para tentar manter essa paz no mundo. Mas a coisa ela não para por aí, eu quero que você continue acompanhando conosco aqui, né? Então, logo ao terminar, né, a Primeira Guerra Mundial e os países, o mundo inteiro se recuperar desse caos político, econômico, né, nós vamos entrar no quadro que é da Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, ela vem novamente sendo provocada por quem? Pela Alemanha, né? O primeiro já teve esse problema que envolveu quase que diretamente a Alemanha. Agora, novamente, vai envolver a Alemanha. Ou seja, e mais efetivamente, né, nós vamos ter aí Adolf Hitler, né, e Marx chamou, né, de maldita memória, que vai ser o pivô, né, a peça principal nesse quadro político mundial. Então, olha, a guerra ela vai compreender desde 1939 a 1945 e também vai envolver muitas nações do mundo, né? Agora, a partir daqui, nós vamos também ver um desenvolver, um desenrolar na humanidade de uma maneira muito expressiva. Então, veja que o que nós estamos trazendo para vocês aqui, que é para a gente entender o que está acontecendo agora, e é por isso que a gente vai falar dessa terceira guerra iminente, né? Será que os conflitos que estão acontecendo agora vai levar a gente para uma terceira guerra? Será que é possível isso? Será que antes de Yeshua chegar vai haver uma terceira guerra ou Yeshua chega na terceira guerra? Então é isso que a gente vai tratar aqui, né? Mais especificamente. Então, assim, a Segunda Guerra Mundial, ela começa novamente dentro dessa perspectiva de não aceitar a influência de outras nações e vai ferver mais justamente por essa peça principal, que é o Hitler, né? Ele vai no cenário entrar para poder fermentar cada vez mais esse sentimento, esse ódio, né? Essa insubmissão dos países mais ricos e mais poderosos, porque a Alemanha ela ficou muito prejudicada, né, por causa da Primeira Guerra Mundial, como ela foi uma das influências maiores da Primeira Guerra, ela sofreu muito em questão de embargos econômicos e social, político, né? Então, havia já um certo ressentimento na população alemã, no governo alemão, né, e principalmente austro-húngaro, porque eles perderam a guerra. Diante das nações, eles tiveram meio que pagar a conta das desgraças, das destruições que eles fizeram. Então já havia um sentimento já sendo alimentado de querer fazer o revanche, né? Ou seja, descontar. Com essa peça demoníaca entrando no cenário,
e muito mais ainda com um sentimento antissemita, ele começa a provocar, né, na Europa esse sentimento antissemita. Inclusive, nós temos o caso Dreyfus, né, o Dreyfus, que é do judeu que é acusado injustamente, e ali começa o estopim do antissemitismo na Europa, e que vai desencadear aqui com o nazismo, né, esse partido político que se levanta, que toma ali por influência esse poder no parlamento alemão, influenciando tanto a Áustria quanto a Hungria, ou seja, todo aquele quadro primeiro que a gente viu de Império Alemão, Império Austro-Húngaro, novamente você vê surgindo no cenário. Claro que não agora como império, né? Como nações poderosas que se conseguiram se reerguer e que não querem mais ficar debaixo dessa limitação que as nações ocidentais que venceram a guerra impuseram sobre elas. Então, o que elas vão fazer? Elas vão começar a fermentar novamente isso. E, queridos, novamente, a gente vai ter um quadro de conflito mundial. Ou seja, voltando às palavras de Yeshua, reino mamlachá yakum mamlachá. Ou seja, um reino se levantará contra outro reino. E aí voltamos ao ponto. Uma coisa é uma nação contra outra nação. Uma nação contra outra. Outra coisa é um reino contra reino. Ou seja, a gente fala de reino, a gente fala de várias nações reunidas que são submissas, províncias a um reinado principal. Ou seja, confederação de nações, de povos, de reinos. Novamente, o quadro ele se desenrola de novo, por isso chamada Segunda Grande Guerra Mundial, né? Ele se desenrola de novo, né, diante dos olhos da humanidade, dentro das palavras de Yeshua. E eu quero que vocês caminhem comigo aqui, porque, de verdade, né, eu sei que todos aqui já têm o conhecimento já sobre a Segunda Guerra Mundial, mas a gente teve um mundo muito polarizado, que foram os países aliados, formado aí pela Inglaterra, antiga União Soviética, né, que era a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, que vai dar origem à Rússia, e a França e os Estados Unidos, que se veem na obrigação de se unir. Por quê? Porque os chamados países do eixo, né, que é a Alemanha, a Itália e o Japão, se uniram para dar força, para dar voz à Alemanha. Quando a gente olha a Itália e o Japão nesse evento, é porque eles estão dando voz à Alemanha. E na realidade, aqueles que conhecem mais da história, né, você vai se recordar que essa união de países, né, ou seja, que se aliam a Hitler, né, ao nazismo, eles são enganados também, porque o objetivo maligno, né, do nazismo é dominar o mundo. Dominar o mundo. Então, assim, começando pela Europa Oriental ali, depois a Europa Ocidental, ele viria para o lado das Américas. Então, assim, e para a África, que ele chegou a descer para a África, parte da Ásia. Então, assim, o objetivo era dominar o mundo. Isso estava envolvendo literalmente o mundo inteiro. Agora, claro que como tudo está dentro dos propósitos divinos, você vai ver que, novamente, o Ocidente ele vai ganhar essa guerra, né? Quero que você caminhe comigo aqui, porque também isso vai se desenvolver em uma resposta dentro dos projetos divinos, e aí vamos perguntar assim, por que a Segunda Guerra Mundial ela foi importante no cenário mundial, né? Em que ela foi importante, o que ela produziu, né? Ou seja, a gente vai ver, olha a quantidade de países envolvidos, né? Por isso que a gente fala assim, reino contra reino. Olha só, dos países aliados, olha quem se uniu. A Inglaterra, o Reino Unido, a França, União Soviética, Estados Unidos da América, República da China, tivemos Polônia, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Iugoslávia, África do Sul, Filipinas, Dinamarca, Noruega, Países Baixos, Bélgica, Tchecoslováquia, Índia, México, Luxemburgo, Grécia e Brasil, formando os países aliados. Contra quem? Os países do eixo, Alemanha, Império do Japão, Reino da Itália, Romênia, Tailândia, Hungria e Bulgária. Literalmente o mundo inteiro. Você olha para esse quadro aí, o mundo inteiro reunido. Ou seja, é justamente o que Yeshua falou de reino contra reino, confederação de nações. Agora, como você consegue entender, né, como é que a gente consegue hoje, né, um pouquinho mais à frente desse período da guerra, ver que aquele amontoado de nações, ou seja, chegam a um ponto final, com a derrota, claro, da Alemanha, todos eles vão ter os seus prejuízos, ou seja,
o lado que foi escolhido é o que vai ditar o futuro de cada uma dessas nações. Se elas vão ser bem-sucedidas ou se elas vão ser muito, muito mal-sucedidas. E é o que vai acontecer. Com a derrota da Alemanha e os seus aliados, o mundo ocidental prospera de uma maneira, cresce, porque escolheram o lado certo. Mas qual é o maior benefício disso tudo? O maior benefício disso tudo é que isso vai favorecer. Olha, a Primeira Guerra Mundial, lembra, favoreceu ao povo judeu na sua terra com que? A Declaração Balfour. Né? A Segunda Guerra Mundial, ela vai mais além. Ela vai favorecer, o final dela vai favorecer o renascimento, a reconstrução da nação de Israel. Né? Da nação de Israel. Então, aquela Liga das Nações que a gente viu lá atrás, que se formou, ela agora se transforma em Organização das Nações Unidas, ou seja, tendo mais força, mais influência, e é ela que vai se reunir para quê? Para tratar do problema judaico no mundo. Ou seja, porque a Segunda Guerra Mundial ela foi muito maior em destruição e desgraça para o povo judeu no mundo do que a primeira. E isso provocou realmente, dentre aqueles que mais sofreram nessa guerra, o povo judeu, as comunidades judaicas espalhadas pela Europa, muita gente dizimadas, ou seja, foram mais de 6 milhões de judeus contados, dentre tantos outros povos que sofreram também. Nós estamos falando aqui da estatística judaica, de 6 milhões de judeus contados, fora o que não se contou, de várias nações diferentes. Teve nações de 1 milhão de judeus. E a gente está falando de centenas de milhares de judeus mortos, assassinados em câmaras de gás, em campos de trabalhos forçados. Né? Ou seja, foram atrocidades. Mas favoreceu no final o quê? A construção do povo de Israel de volta na sua terra, a reconstrução da terra de Israel. E a gente chama de renascimento da terra. Então, estou trazendo para vocês o resultado dessas guerras, porque elas culminam em quê? Em um certo benefício para o povo judeu. Aqui você tem uma imagem da ONU, né, onde ali estão os líderes mundiais participando da votação. Você vai ter a votação aprovando o povo de Israel voltar para a sua terra, né, 29 de novembro de 1947, a ONU aprova a divisão da Palestina em 2 estados, né, um estado judeu e outro árabe, nós já tivemos isso numa outra live. Líderes judeus aceitam a resolução da ONU, mas os países árabes não, e nessa época viviam na região cerca de 1 milhão de árabes e 600 mil judeus. Né? Nós já detalhamos até esse ponto, e aqui nós temos o que foi proposto, né? O plano de partilha da ONU, né? A partição, né? Quando foi dividida em 1947. Então você tem aí o amarelinho, aí, seria o Estado árabe, e o Estado judaico seria essa cor alaranjada. Né? Essa foi a proposta. Claro que os árabes não aceitaram, que é o que hoje eles reivindicam. Né? Eles reivindicam essa área hoje, mas na época eles não quiseram aceitar. Né? Bom, então, quando a gente chega para o cenário de hoje, o que a gente tem? Agora, você pode olhar para a televisão agora, você vai estar vendo o quê? Uma característica de Terceira Guerra Mundial. Ela é iminente, isso é fato. Né? A gente está diante de um quadro em que qualquer hora, a qualquer momento, isso vai se desenrolar. A qualquer hora, isso vai sair do controle. E sabe o que é o interessante disso tudo? Que na Primeira Guerra Mundial e na Segunda, Israel não era uma nação no meio do fogo cruzado. Né? Israel não foi motivo de guerra para nenhuma das primeiras guerras mundiais. Ele foi envolvido nelas, como povo espalhado pelo mundo. E recebeu algum benefício no final da primeira, recebendo a Declaração Balfour, ou seja, saindo debaixo do poderio do Império Turco-Otomano, a terra de Israel volta, né, a respirar, saindo debaixo do poderio muçulmano, agora debaixo da Inglaterra, tendo os judeus um pouco mais de direito aos lugares sagrados. Né? E a Segunda Guerra Mundial, mesmo com tanta dor, ela termina e favorece ao povo judeu o quê? Voltar para o seu lar ancestral, cumprir esse desejo sionista de voltar a Sião, de voltar à terra de Israel. Então, favoreceu o povo judeu o quê?
o seu país de volta, a sua nação de volta, a sua terra, a sua identidade de volta. Agora, nesse cenário que nós estamos vivendo, nós temos Israel como uma nação, e não uma nação qualquer, uma nação que tem uma forte influência no mundo. A número 1 em tecnologia e material bélico. Então, agora, olhando para o cenário, o que a gente está tendo no cenário agora? Né? Nós estamos vendo, eu quero compartilhar com vocês aqui, né? O que está diante dos nossos olhos agora, esses conflitos, né? Essa guerra iminente que parece ser, né, já uma característica de terceira guerra mundial. Qual o tipo de guerra nós temos no mundo agora, nesse momento que nós estamos tendo essa live aqui? Olha, Ucrânia e Rússia, Israel e Hamas. Essas são as duas guerras, assim, oficiais, de uma escalada muito grande, de uma importância muito grande, tá? A gente vai falar de outros conflitos que estão acontecendo agora no mundo. Mas essas duas são as que mais estão tendo expressão no mundo, porque elas já estão envolvendo nações. Então veja que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda ela acabou acarretando o envolvimento de outros povos. O que está acontecendo com Ucrânia e Rússia? Você tem a OTAN, que é um aglomerado de nações, você tem ONU, todos estão envolvidos, União Europeia envolvido, contra a atitude da Rússia. Então, não é só um conflito entre Rússia e Ucrânia, diretamente sim, mas isso está se refletindo em outros povos, em outras potências. Então, há sim uma preocupação de que isso se estenda. Mas veja, dentro de tudo que você já ouviu na mídia, a Rússia, se ela se vê diante de uma possível confederação de nações, como, por exemplo, ONU apoiando a Ucrânia e tomando as dores da Ucrânia, ou a própria OTAN querendo fazer guerra contra a Rússia, não seja, seria o quê? Seria Ucrânia, agora envolvendo a Alemanha, envolvendo vários outros países, França, Suíça, todos os países da Europa que fazem parte da OTAN, vindo contra a Rússia. A Rússia vai aceitar isso? Não, porque a Rússia está apoiada com quem? Com China, com o Irã. Então, nós temos um problema. Existe um problema no mundo. E é claro que no conflito, eu estou falando do conflito de Rússia e Ucrânia, isso desencadearia um problema realmente em escala grandiosa, ou seja, envolvendo várias nações, entrariam no conflito para ajudar as principais nações em conflito. Só que agora a gente não tem só esse problema no mundo, a gente agora tem outro, que também está enraizado com outras potências mundiais. Eu nem falei, né? Claro que também a Ucrânia, ela tem apoio dos Estados Unidos, né? Que também exerce uma influência de potência mundial muito grande. Porém, Israel agora está em um grande conflito com o Hamas, contra o Hamas, né? A esse partido terrorista, a esse grupo terrorista que está enraizado com outros grupos terroristas, como o Hezbollah e outros, a Jihad, e que, por sua vez, começa a ter apoio, favoritismo de muitos países muçulmanos. Então você vê Hamas com um certo favoritismo do Catar, que se torna como um mediador, e por serem muçulmanos e os palestinos agora sofrerem a retaliação dessa guerra, que é culpa do Hamas, claro, esse sofrimento todo dos palestinos, mas que estão sofrendo um certo tipo de retaliação, de reflexo da guerra. Isso comove os países muçulmanos a tomar a causa palestina para eles, não diferenciando o que é Hamas de palestino, mas, enfim, vendo só o sofrimento palestino e querendo agora acusar Israel, né, de genocídio, de que Israel está sendo injusto, né, está pegando pesado. Então você está vendo já um sentimento entre vários povos muçulmanos se associando a essa causa, né, do Hamas. Em contrapartida, Israel está aqui respaldado pelos Estados Unidos e por várias nações da Europa. Claro que há uma grande insatisfação no ar, né, por causa das mortes, mas também está polarizado. Então nós temos dois grandes conflitos polarizados no mundo,
Porque quando a gente fala aqui do Hamas, a gente está falando também de apoio do Irã, de apoio de países muçulmanos poderosos. Enquanto também Israel está sendo apoiado por grandes potências mundiais. Então não é só mais um motivo que o mundo tem para uma terceira guerra mundial, mas temos dois. E como se isso não bastasse, nós vamos ver aqui que os rumores de guerra que ainda existem levariam o mundo para mais motivos de guerra mundial, né? Que vamos analisar aqui rapidamente, eu quero compartilhar com vocês. Tudo isso é para que a gente não perca a visão espiritual e tirar os olhos do cenário mundial. Não podemos tirar os olhos do cenário mundial. Então, além, né, desses dois grandes conflitos, a gente tem conflitos também em grande escala, que muita gente não fala, a mídia não dá muita atenção. Por exemplo, Burkina Faso está em conflito, são guerras civis. Gente, há muita guerra civil no mundo. Tem muita gente sofrendo, muita gente morrendo. Na Somália, no Sudão, no Iêmen, em Mianmar, Nigéria, Síria. São várias guerras civis no mundo. Se você pegar e fizer uma pequena pesquisa, você vai ver, são várias guerras civis no mundo. Ou seja, o mundo não está em paz. Isso é uma verdade. Não está em paz. Há alguns países gozando dessa paz, mas a maioria não está. A maioria está em conflito. E é sempre um conflito que liga a outro, que liga a outro, que liga a outro. Ou seja, há ramificações no mundo. E realmente o quadro é, se acender um fósforo, explode tudo, porque está tudo interligado, é como está todo mundo no mesmo lugar, na mesma pólvora. Então, falar de conflitos em grande escala, porque esses conflitos eles podem escalar mais, eles podem envolver países terceiros, e das previsões mais importantes que nós temos ainda, né, são esses rumores de guerras. Como Yeshua falou, né, ou seja, vocês ouviriam de rumores de guerras e as ameaças, né, os conflitos que podem desencadear em coisas maiores como Síria, Afeganistão, né, o próprio Iraque, né? No caso aqui Somália, Nigéria, Iêmen, são dos que a República do Congo, Democrática do Congo, que nós falamos dos conflitos em escala. Israel-Palestina está nesse quadro de conflitos maiores, né? Mas ainda temos são os conflitos de rumores de guerra, como Coreia do Norte, Coreia do Sul. Essa ameaça ainda existe. Aquilo ali vive numa linha muito fina para estourar, para explodir, para um atacar o outro. A própria Coreia do Norte ameaçando o Japão, em algumas ocasiões, fazendo treinamento com mísseis balísticos caindo próximo do Japão, no mar perto do Japão, ilhas próximas ao Japão. Também isso pode se desencadear para algo maior. Aqui nós temos Irã, Israel, Turquia, Israel e Líbano, Israel. Há uma tensão muito grande ali em cima, ao norte de Israel. A Turquia tem ameaçado Israel muitas e muitas vezes. O Líbano, que está logo no norte de Israel ali, e fazendo fronteira com Israel, onde você tem um grupo Hezbollah, que é justamente esse grupo que está atacando Israel. Até hoje, agora está sendo atacado Israel por eles. E a Israel já ameaçou o Líbano, dizendo se eles não tomarem providência, que essa guerra vai se escalar para o Líbano. E nós temos o Irã, que é uma das maiores ameaças ao Estado de Israel. Nesse momento, nós temos Venezuela e Guiana, e que já foi apaziguado, né? Eu coloquei aqui só para a gente fazer referência a mais um conflito que poderia escalar, mas graças a Deus já está em paz. E a grande ameaça que também existe entre China e Taiwan. Então, veja, além dos grandes conflitos que temos hoje, Rússia e Ucrânia, Israel e Hamas, com os seus possíveis desdobramentos, né, os seus tentáculos, que vai envolvendo outras nações no conflito, nós ainda temos, além dos problemas das guerras civis no mundo, que também pode estourar a qualquer momento, fazendo alianças com outros povos, outras etnias, nós temos os rumores de guerra
que vai até o extremo do Oriente. Coreia do Norte, Coreia do Sul, Coreia, Japão, envolvendo o Oriente Médio de novo. Né? Ó, sim, muito bom aqui a argumentação que foi colocada aqui no chat. Né? Muitos vão dizer que o Messias não vai voltar, o Salvador não vai voltar, enquanto não voltará em breve, porque há guerras e terremotos no mundo, elas sempre existiram. Muito bem. É justamente isso, é a contra-argumentação que aqui está. Sempre existiram, isso é fato. Terremoto sempre existiu, maremoto sempre existiu, né? Guerras, conflito entre as nações sempre existiu. Mas você prestou atenção no que eu estou falando aqui, porque a pessoa que criar esse tipo de argumento, né, que é como o irmão está trazendo aqui, ela não vai ter como sustentar o que eu vou dizer. Vários conflitos no mundo não envolveram confederação de nações grandiosas, em grande escala, como nós estamos vendo agora. Por isso que Primeira Grande Guerra Mundial e Segunda Grande Guerra Mundial foi muito importante no cenário. Nunca houve tal como foram elas, de envolver potências com suas ramificações. Eu vou fazer uma pergunta aqui. A antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que depois foi desmembrada em vários países, Afeganistão, Turcomenistão, Uzbequistão, vários países, Ucrânia, Moldávia, todos eles saíram da antiga União Soviética. Então, assim, quando a União Soviética, ela participou da Primeira Guerra, ela participou da Segunda Guerra, você não está falando de uma nação, você está falando de uma confederação de nações que se envolveu com outras nações. Você nunca vai ver isso no passado. Você vê uma ou duas ou três nações se unindo contra uma. Mas uma confederação, ou seja, literalmente mundo polarizado, uma parte do mundo contra a outra, você não via isso no passado. E falar dos terremotos e maremotos hoje estão muito mais intensos e cada vez mais com um espaço de tempo menor, um entre os outros. Então, de fato, né, esse argumento que foi levantado pelo nosso irmão aqui, realmente, aqueles que tentam sustentar isso, ela não se sustenta o argumento. Né? E agora, o que está diante dos nossos olhos? O que está diante dos nossos olhos é o desenrolar dos últimos dias. Tendo quem? Israel no centro. Israel vai acabar ficando no centro desse problema. Então, dentro do nosso tema aqui de hoje, a questão é a seguinte. Né? Aqui, esse mapa aqui que eu quero trazer para vocês, é só para a gente ter uma percepção de algo que é muito profético e ela pode se escalar de uma maneira muito grande. Olha só. Isso é a nossa situação atual, tá certo? Atual. Olha, nesse momento, nós temos a Rússia, aliada da China, que também é aliado da Coreia. Tanto a Rússia e a China são aliados da Coreia do Norte, tá? Lá do ditador. A Rússia, por sua vez, está aliado com a Turquia e aliado com o Irã. Todos estão aliados aqui. E não são nações qualquer, eles são nações poderosas, que, por sua vez, dão braço a muitos países muçulmanos. Aonde eu tenho aqui a União Europeia, que, por sua vez, né, junto ao Reino Unido, tem uma certa conexão com o Canadá e Estados Unidos, estão juntos aqui, representando o Ocidente. O que você tem aqui de um lado, Ocidente, do outro lado, Oriente? Estamos literalmente, novamente polarizados. Israel está onde? No meio. Olha Israel aqui no meio. Literalmente, Israel está no meio, entre o Ocidente e o Oriente. Aqui embaixo eu coloquei, olha, o continente aqui, né, da América do Sul, Brasil, os países da América do Sul, a África central, norte, central e sul, também a parte da Oceania. Por que eu botei essas setinhas para cima? Porque é muito invariável, ou seja, hoje não temos como definir, né, aonde elas estão. Elas estão do lado de quem? Do Ocidente ou do Oriente? Né? Porque tudo é possível, tudo é provável. Viemos conversando hoje, eu e minha esposa, sobre esse tema. Olha, mas os países da África não são muçulmanos? Então é natural pensar que eles vão ficar do lado muçulmano. Só que existe um problema. Muitos desses países africanos foram colônias de países europeus.
como você tem colônias, países que foram colônias da Inglaterra, países africanos que foram colônia da França, outros que foram colônia da Espanha e outros de Portugal. Então, assim, até hoje, eles recebem, não é que recebem, eles têm uma certa veia comercial muito forte com esses países que eles foram colônia. Você acha que eles iam se aliar a países muçulmanos que têm por filosofia a miséria do país? Ou seja, que cada vez mais, quando se envolve com esse Islã radical, extremista, os países são pobres, miseráveis, porque eles só pensam neles e oprimem a população? Você acha que esses africanos vão querer se envolver com isso? Vão querer perder a sua linha de comércio que mantém os seus países num certo nível de vida? Então, assim, tudo é possível, tudo é provável. Então, olhar para esses países, que hoje a gente não tem uma definição muito certa, tudo pode acontecer. Eles podem se unir ao Oriente, como eles podem se unir ao Ocidente. Mas é certo que na linha do Equador para cima, você tem tudo muito bem definido. É isso que eu quero deixar para vocês aqui. O Norte, nesse momento, está muito bem definido quem é quem. E é isso que vai levar a gente para o final. O quadro que nós estamos tendo agora, se você olhar para esse quadro, você vai ver assim, olha, novamente aqui, Ocidente e Oriente, quem está do lado de Israel e quem está contra Israel? Se você olhar nesse momento, você tem a União Europeia ajudando Israel, apoiando Israel, você tem o Reino Unido, você tem o Canadá, os Estados Unidos, muitos países da América Central e do Sul, você tem vários países também no próprio Oriente ainda ajudando Israel, apoiando. Porém, quando você olha a Rússia tem críticas fortes contra Israel. A Turquia nem se fala, o Irã nem se fala. A China está um pouco neutra, mas ela tem as suas alianças com os países que são contra Israel. Eu nem coloquei os países árabes aqui, porque é claro que eles estão ainda nessa coisa. A Arábia Saudita ainda está no meio, em cima do muro, mas outros países muçulmanos são contra Israel. Então, assim, Israel está, sim, no centro de tudo isso. E Israel é o centro do conflito final. Agora, resta sabermos o seguinte, isso vai acontecer agora? É isso que está acontecendo diante dos nossos olhos? A gente vai caminhando para o final dessa live aqui, novamente mencionando os Haskimei, a Shalom, o Bitoron, que é os acordos de paz e segurança. Por quê? Os conflitos mundiais têm que culminar, eles precisam caminhar para uma solução. Então a questão é a seguinte: o que nós estamos vendo agora? Vai se transformar em uma terceira guerra mundial ou não? Então, assim, chegaremos a presenciar literalmente terceira guerra mundial, na união dos países contra, nesse caso aí, envolvendo Israel, envolvendo os outros interesses também. Será que nós vamos presenciar isso? Então, eu quero deixar aqui o seguinte: se nós presenciarmos isso, se esses conflitos que eu falei aqui se desencadearem para uma terceira guerra mundial, e nós presenciarmos isso no mundo, nós vamos realmente presenciarmos um certo caos em várias partes da sociedade. Questão econômica, política, social, questão de saúde. Porém, se é esse o extremo que tem que chegar para que venha aquele que vai trazer a paz, para que venha no cenário aquele líder mundial que trará solução aos conflitos, que trará paz para o mundo, que solucionar o problema da fome, dos países subdesenvolvidos, dos países menos assistidos, trazendo resolução de conflitos na Europa, no Oriente Médio. Então, se nós temos que chegar a um extremo de uma terceira guerra mundial, para que esse chegue trazendo toda a solução do conflito, realmente essa pessoa vai ser vista de uma maneira diferente. Ele não vai ser visto como um líder popular, um líder qualquer. Ele vai ser visto como uma pessoa muito importante, trazendo paz mundial. Você consegue perceber que a gente vê um quadro perfeito para a chegada do anti-Mashiach? Agora,
Se não for agora a Terceira Guerra Mundial, esses conflitos que nós estamos vendo não vai se desencadear em uma Terceira Guerra Mundial. Eles vão ser um conflito que a gente poderia considerar assim, Rússia e Ucrânia é regional, toda essa tensão que está havendo entre OTAN, isso vai acabar, isso vai passar. Aqui com Israel no Oriente Médio também vai passar, ou seja, esse conflito vai acabar, os países árabes voltam na sua normalidade, Israel volta ali na sua normalidade. E aí então aparece o antimachia, trazendo soluções mais pacíficas, em um mundo mais tranquilo, não com tantos conflitos mais. Mas eu volto ao ponto. Mas se nós vermos a coisa desenrolar, porque o tema que a gente trouxe para vocês, guerra iminente, Terceira Guerra Mundial, será que é? Estamos diante de um quadro, irmãos, de tensão de Terceira Guerra Mundial. O que eu posso extrair disso? O que eu posso extrair disso é que eu tenho que consertar a minha vida. Eu tenho que acertar os meus caminhos. Você que está me ouvindo aqui, diante de todo esse quadro espiritual, político, sociocultural, toda essa questão do quadro, do cenário mundial, você precisa atentar para o que as Escrituras dizem. Então, é a hora de buscar, é a hora de se envolver com as coisas de Deus, é a hora de se voltar para a palavra de Deus, abandonar o erro, o pecado, a transgressão, buscar agradar a Deus no seu caminho. Ou seja, buscar saber como você pode agradar a Deus, cumprindo seus mandamentos. Quais são os mandamentos que você tem que guardar? Busca de Deus. A palavra está te dizendo, está te mostrando qual é o caminho que você tem que andar. Então não há mais tempo, como eu gosto de dizer, de perder tempo. Está diante dos nossos olhos e a qualquer momento isso vai se desenrolar. Essa guerra, ela é iminente. Sim, pode acontecer. E sabe uma coisa muito importante, que nós não vamos entrar em detalhes aqui, isso vai ser para um outro momento. A guerra agora, desse final, ela envolve bombas nucleares, ela envolve armamento de destruição em massa. Não tem para onde fugir mais disso. Bemet. Então, assim, não tem como fugir disso, não tem como se ausentar disso. E quando a gente fala de armas nucleares, a gente sabe que a destruição é em massa, ou seja, como está dizendo, arma de destruição em massa. O dano é grandioso. Não só a questão local, onde são, né, acionadas essas bombas, mas os efeitos e os reflexos delas. Isso é porque a gente nem entrou no assunto de inteligência artificial, a questão da robótica, imagem da besta, há manifestações espirituais para os últimos dias, como nós já falamos aqui, vamos estar abordando com mais detalhes em um outro momento sobre a geração anterior ao dilúvio e os últimos dias. Né? O que a gente está para ver aí? Seres híbridos, né? Como foi lá antes do dilúvio? Será que a gente vai ver manifestações espirituais, como os anjos que desceram e tomaram as mulheres? Será que o que Yeshua quis dizer para a gente, será que isso foi só em relação ao casamento? O bebê ia casar e dava-se casamento e não perceberam até que Noé entrou na arca e levou os dilúvio a todos? Será que é só isso? Ou o contexto que ele está querendo dizer? Olha, que o contexto vai voltar a acontecer igual. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Então, queridos, o nosso objetivo aqui nessa live de hoje é justamente você despertar. Não deixe de olhar para o cenário mundial. Analisando a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, o que nós estamos tendo agora é o mesmo quadro preparatório para uma Terceira Guerra Mundial. E agora a diferença: Israel é uma nação no meio de tudo isso. E Israel está tendo relevância no meio desse conflito mundial. Então, como relógio, como ponteiro no relógio de Deus, Israel está mostrando para a humanidade que o tempo está chegando, que o tempo está findando. Ok, queridos? Olha, foi assim maravilhoso estarmos aqui hoje. Novamente, né? Foi lamentável o que aqui aconteceu. Nós íamos fazer a nossa live, né? Mas não foi possível. E aqui agora nós estamos compartilhando com vocês, né? Justamente para que vocês não ficassem
prejudicados no tempo que vocês selecionaram para a gente. Então, que o Eterno abençoe a todos. Eu peço mais uma vez, se você não está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, se inscreve, né? Deixa aquele like para a gente, compartilhe o vídeo. Essa é uma mensagem importante. Muitas pessoas precisam despertar do sono, porque conhecer a história, conhecer o caminho pelo qual nós caminhamos na história até chegar ao ponto que estamos, é muito importante para ter a visão perfeita do futuro profético. Então, compartilhe esse vídeo, né? Dê o like aqui. Você também pode participar. Nós temos assinantes do canal e estamos preparando um material exclusivo para os assinantes. Quero agradecer aqueles que contribuíram com o chat, né? Especial. Que o Eterno vos abençoe, aqueles que têm compartilhado conosco, contribuído com o nosso canal. Ficamos muito felizes pela participação de vocês, tá? E, uma vez no YouTube, compartilhem, né, com aqueles que você conhece. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande para todos. Tá bom, queridos? Muito obrigado pela participação de vocês, pela paciência. Baruch Hashem. Obrigado, Júnior. Que o Eterno abençoe. E essa live vai estar ali no YouTube, postada. Compartilha e tenho certeza que mais coisas boas virão. Estamos preparando outro shurim, tá? Outros temas que vão ser muito importantes e muito atuais, né? Outros temas também de teor mais da tradição judaica, teores mais bíblicos, que também vai trazer muito crescimento espiritual e intelectual dentro do conhecimento de todos. Tá bom, queridos? Shalom uvracha, que o Eterno vos abençoe. Vamos terminando a nossa live aqui. Shalom, shalom, shalom a todos. Baruch Hashem.